A partir de agora, a Universitária FM apresenta Jornal da Educação. Você vai conferir no Jornal da Educação desta sexta-feira, 7 de fevereiro. MEC anuncia reajuste de 6,27% do piso salarial do Magistério da Educação Básica. Novo Plano Nacional de Educação será foco no Senado em 2025. CAPES lança plano de prevenção e enfrentamento do assédio e da discriminação. No quarto episódio da série Rio Grande do Norte em Perspectiva, vamos entender um pouco mais sobre desonerações e regimes especiais no nosso estado. A Adurne Sindicato e Proifes realizam mobilização em Brasília. Termina hoje prazo de inscrições para cursos técnicos da Escola Agrícola de Jundiaí. Confederação dos Trabalhadores da Educação lança campanha nacional por concurso público. Segunda edição do Prêmio Jabuti Acadêmico está com inscrições abertas. Hoje é comemorado o Dia Nacional de Luta dos Povos Indígenas. Jornal da Educação. Olá, boa tarde, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Jornal da Educação. Eu sou o Edinaldo Martins e esse é o seu espaço de diálogo sobre questões postas pelo cotidiano do ensino. Esse programa é produzido pelo Adurne Sindicato. Com aumento de 6,27%, o valor mínimo que professores da rede pública da educação básica devem ganhar no Brasil passa a ser de R$ 4.867,77. Como os salários são pagos pelas redes de ensino, cada estado e município precisa oficializar seu valor. O mesmo percentual também foi aplicado para o piso salarial do Profissional Nacional do Magistério Público da Educação Básica. O valor mínimo definido pelo Ministério da Educação para o exercício de 2025 também está fixado em R$ 4.867,77 para a rede pública de todo o país, com jornada de 40 horas semanais. O professor Oswaldo Negrão, presidente do Adurne Sindicato, comemora a conquista. O anúncio do reajuste do piso salarial do Magistério da Educação Básica é muito importante, porque ele teve um reajuste acima da inflação, e isso recompõe, é uma estratégia de recomposição da renda dos salários dos professores de todos os níveis. E isso é muito importante, porque nós precisamos da valorização dos professores. O Brasil já vive uma situação de um apagão em várias áreas. Então, valorizar a carreira do magistério, ela é necessária para o desenvolvimento social e econômico do nosso país. Essa é uma estratégia que, claro, depende depois de regulamentação e de legislação municipal, estaduais, e também o governo federal precisa se responsabilizar pela valorização do magistério nas instituições de ensino superior, tanto as universidades quanto os institutos. Mas é sim um ponto bastante positivo e que precisa ser comemorado. Nós lutamos o ano passado pelo reajuste e a recomposição dos salários dos professores, e uma das questões fundamentais era justamente essa. Nós precisamos que o piso seja respeitado e que o piso nacional seja valorizado também, porque é uma estratégia e que transcende todos os níveis, né? O professor da educação básica, dos ensinos técnico e tecnológico, o professor do magistério superior, graduação e pós-graduação, precisam todos ser valorizados. E essa dimensão da educação como um eixo estruturante de um país soberano e desenvolvido é uma das premissas. Todos os países que se destacam hoje internacionalmente como celeiros do conhecimento e da produção científica tiveram como um pressuposto fundamental a valorização das professoras e dos professores. Por isso é sim uma notícia para a gente comemorar. Educação em pauta.
O novo Plano Nacional de Educação, que institui metas para a educação brasileira até 2034, deve estar entre os assuntos prioritários do trabalho parlamentar de 2025. Instituído por projeto de lei, o texto é de autoria do Poder Executivo e está em tramitação na Câmara. Depois de passar pela análise dos deputados, chegará para discussão e votação no Senado Federal. A professora Ruth Regis, do Centro de Educação da UFRN e coordenadora do Fórum Estadual de Educação, defende a pressão da sociedade brasileira no sentido de que o PNE seja aprovado o mais rápido possível. É importante que o Plano Nacional de Educação ele seja debatido a partir de uma ampla mobilização da sociedade brasileira, da comunidade escolar, dos municípios e nos estados brasileiros. O Plano Nacional de Educação, com previsão, após a sua prorrogação de vigência até o final do ano de 2025, é necessário para o país porque representa um planejamento sistêmico da educação brasileira, que agrega a educação básica à educação superior. Portanto, há uma grande necessidade de um processo de mobilização, de um processo de pressão da sociedade para que o Congresso Nacional realize, essa aprovação o mais rápido possível. Em uma iniciativa histórica, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES, publicou no dia 29 de janeiro no Diário Oficial da União uma portaria que institui o Plano de Prevenção e Enfrentamento do Assédio e da Discriminação. O objetivo do plano é promover uma cultura de respeito e igualdade no ambiente de trabalho para combater práticas de assédio e discriminação. Essa medida representa um avanço significativo na garantia de direitos e na construção de um espaço acadêmico e profissional mais inclusivo, ético e seguro para todos. De acordo com a portaria, o plano prioriza a proteção de grupos historicamente vulnerabilizados, como mulheres, pessoas negras, indígenas, idosos, indivíduos com deficiência e comunidade LGBTQIA+. O documento reconhece que esses grupos são desproporcionalmente afetados por práticas laborais excludentes e discriminatórias. Essa iniciativa reforça a importância de políticas públicas voltadas à garantia de direitos e ao combate às desigualdades estruturais. O texto define ações voltadas à prevenção, ao acolhimento de vítimas e à responsabilização de agressores. Entre as principais medidas está a implementação de estratégias educativas para conscientizar sobre a importância de ambientes de trabalho mais saudáveis e inclusivos. Além das medidas preventivas, o plano estabelece diretrizes para assegurar que as denúncias sejam tratadas com total sigilo e que as pessoas que se manifestem contra comportamentos abusivos estejam protegidas de possíveis retaliações. Com essa iniciativa, a CAPES reforça o compromisso com a criação de ambientes de trabalho mais seguros e respeitosos, aliando-se às diretrizes do Programa Federal de Prevenção e Enfrentamento do Assédio e da Discriminação. Jornal da Educação. Extra Classe. Nesse quarto episódio da série Rio Grande do Norte em Perspectiva, produzida pelo Adurne Sindicato e apresentada pelo professor Thales Penha, do Departamento de Economia da UFRN, vamos entender um pouco mais sobre desonerações e regimes especiais no nosso estado. Ouça agora o episódio. Prezados ouvintes, bem-vindos a mais um episódio. No episódio passado, exploramos de maneira geral como estão estruturadas as fontes de receita do Rio Grande do Norte e percebemos que o ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, é a espinha dorsal da arrecadação própria do estado do Rio Grande do Norte. Mas não só do Rio Grande do Norte, de diversos outros estados. O ICMS é o principal tributo arrecadativo que os estados têm em mão.
E hoje eu gostaria de debater um pouco sobre o fato desse tributo ser tão pesado e tão forte. Ele se transformou não apenas na principal fonte de receita, mas também num instrumento de ajustes e de políticas destinadas para setores, voltadas para crescimento, para desenvolvimento. Enfim, o ICMS se tornou algo maior do que deveria ser e parece que se transformou em instrumento para tudo. Isto é péssimo. Isto é péssimo porque a literatura econômica debate que tributos eles têm uma única e exclusiva necessidade de existir: ser fonte arrecadativa de recursos para transformar em políticas públicas. Porque as políticas públicas, sim, desenhadas com finalidades próprias, baseadas em gasto, em eleição de quem deve receber e quem não deve receber, que setor atacar, essas sim são instrumentos capazes de gerar crescimento setorial, desenvolvimento econômico, diminuição da desigualdade e inclusão. O que os tributos devem ser é não criar distorções e evitar o crescimento da desigualdade. Então, ao ser desenhado um tributo, ele tem uma finalidade em existir: arrecada tributos sem aumentar a desigualdade, ou seja, ele deve ser progressivo, quem ganha mais deve pagar mais, isso é um princípio econômico, e ao mesmo tempo ele não ser distorsivo, ou seja, um agente ser tributado de maneira diferente de outro, de modo que eles são muito semelhantes. Ou seja, um exemplo, o sorveteiro que vende picolé de baunilha e os que vendem picolé de chocolate, uma tributada de uma forma e outra de outra. Isso é distorção, né? Eles devem ser tributados de maneiras iguais. Enfim, o ICMS se transformou num monstrengo. Por quê? O ICMS, apesar de ser a principal base arrecadativa dos estados, ele se transformou em instrumento para fazer tudo. Política setorial de incentivo à indústria, incentivo a determinados setores, ou seja, eu abro mão do ICMS para que aquele setor pague menos impostos e aí tenha mais recursos para gastar. Ele virou um instrumento de desenvolvimento. A ideia de você diminuir o ICMS para determinadas empresas terem maior capacidade, então você transformou o ICMS em algo que ele não deveria ser. Ele se transformou isso que eu estou chamando de um monstrengo que acaba gerando problemas. E quais são os principais problemas? O primeiro problema é que na medida em que eu transformo ele em instrumento de política setorial, eu dou uma série de incentivos a um determinado setor e não a outro, e dentro desse mesmo setor eu dou incentivo para algumas empresas e outras não. O que acontece? Eu tenho, em primeiro lugar, uma erosão da minha base arrecadativa. Significa que uns vão pagar o tributo cheio e outros vão pagar uma parte e outros não vão pagar nada. Qual é a consequência disso? A minha alíquota base ela tem que ser maior do que deveria ser para compensar justamente as desonerações. Esse debate é muito importante quando a gente vai qualificar o tamanho do ICMS. Recentemente vimos um debate muito grande em que se o ICMS deveria aumentar ou não deveria aumentar de 18% para 20%. Muito desse ICMS ser elevado vem justamente para cobrir os espaços que a gente chama de gasto tributário, ou seja, é o que o governo abre mão de arrecadar ao diminuir a alíquota para determinado setor, para determinadas empresas. Então, isso cria esse efeito sobre alguns agentes, ou seja, alguns agentes vão pagar um valor muito maior do que pagariam, ou seja, o ICMS de maneira global fica muito maior do que deveria ser, porque existe essa erosão arrecadativa. O segundo problema é que ao eu criar esses incentivos dentro de alguns setores, dentro desse setor, dentro de alguma empresa, eu crio uma distorção absurda, com setores pagando menos do que outro, empresas dentro do próprio setor pagando menos do que outro. Do ponto de vista tributário, da teoria da tributação, isso é horrível, isso chama-se distorção, ou seja, as pessoas que deveriam pagar iguais estão pagando diferentes, as pessoas que deveriam pagar mais estão pagando menos. Isso gera um problema, que é o quê? Esses setores que são beneficiados, ele tem os preços do seu produto diminuídos, mas os preços dos outros produtos estão pagando cheio acabam sendo aumentados para esse problema. Isso afeta o que a gente chama de escolha alocativa. Alguns produtos são mais consumidos por ficarem mais baratos, não porque eles são mais eficientes, tem muito vista produtivo, ou seja, minha produção melhorou, então agora eu consigo produzir mais gastando menos. Isso seria um incentivo. Isso não acontece. Isso é apenas uma ilusão que a tributação cria. Então o que é que faz? Um setor cresce em alguma medida mais rápido, alguma empresa cresce mais em detrimento de outro, não por eficiência econômica, mas por distorção alocativa. Isso do ponto de vista econômico, da eficiência econômica, isso é péssimo. Então, o que é que a gente tem hoje em dia com o ICMS no Brasil e, por exemplo, no Rio Grande do Norte? O Rio Grande do Norte tem uma série de regimes. O mais famoso é o PROED, que já foi PROAD, que é o Programa de Desenvolvimento Industrial, em que alguns setores industriais são beneficiados, dentro desses setores algumas empresas. Além desse, tem um regime atacadista, para ficar em apenas dois. Esses dois regimes especiais acabam criando uma distorção
distorção dentro da economia do Rio Grande do Norte, além de gerar uma perda arrecadativa significativa, que tem reflexo justamente de eu ter que aumentar a alíquota para cobrir as minhas despesas, porque boa parte do que a gente deveria arrecadar não é arrecadado. Isso chama-se gasto tributário. É uma transferência direta do Estado, que deveria pegar esse dinheiro e gastar em alguma política pública para melhorar a desigualdade, para incentivar determinado setor do ponto de vista de infraestrutura. A gente abre mão, é como se a gente pegasse o dinheiro e entregasse de volta para uma empresa escolhida e para um setor eleito, ou seja, do ponto de vista alocativo, isso é uma péssima política pública. Então, o ICMS, para finalizar, se transformou em um verdadeiro caos, em que ele não consegue arrecadar de maneira sem criar distorções e, ao mesmo tempo, tem falhado como política pública, porque tributos não são desenhados para isso. Em episódios futuros, iremos discutir quais são os efeitos de você utilizar esse gasto tributário como política pública e as consequências. Encerro por aqui e até uma próxima. Educação em Pauta. O Proifes Federação, juntamente com seus sindicatos federados, deu início a uma série de audiências com parlamentares no Congresso Nacional para tratar de duas pautas principais: a recomposição do orçamento das instituições federais de ensino superior e a aprovação da Lei Orçamentária Anual, garantindo que o reajuste assegurado pela medida provisória número 1286 seja finalmente incorporado aos contra-cheques dos docentes. Confira na reportagem de Maria Luísa Guimarães. Nas últimas quarta e quinta-feira, dia 5 e 6 de fevereiro, o Adorne Sindicato, junto ao Proifes Federação e aos demais sindicatos federados, cumpriu em Brasília uma agenda de mobilização. A ação teve como finalidade pressionar o Poder Legislativo acerca da recomposição do orçamento das instituições federais de ensino e a aprovação da Lei Orçamentária Anual. A atividade contou com uma sequência de audiências com parlamentares a fim de discutir sobre a aplicação do reajuste e a garantia da medida provisória número 1286, que prevê a reestruturação das carreiras e ajustes salariais no Poder Executivo Federal. Na ocasião, o sindicato esteve representado pelo presidente Oswaldo Negrão, que destacou: Olá, estamos aqui em Brasília, na Câmara dos Deputados, fazendo um trabalho corpo a corpo com os parlamentares do Congresso Nacional para que a gente tenha uma recomposição do orçamento da educação. É muito importante a valorização das carreiras do Magistério Superior e do EBTT, assim como é muito importante a reestruturação orçamentária das nossas instituições. Desde 2014, que foi o ano em que o MEC destinou maiores recursos proporcionais para as universidades e os institutos federais, nós temos observado, infelizmente, a redução desses orçamentos. Cada ano que passa, as universidades federais e institutos têm uma oferta maior de vagas, entretanto, não existe essa mesma proporção de recursos investidos. Em especial, depois do governo Temer e Bolsonaro, esses valores foram caindo de forma drástica. E isso repercute na vida dos professores e também dos estudantes e dos técnico-administrativos, na medida em que nós temos o sucateamento de equipamentos, sucateamento de laboratórios, a redução de bolsas e de recursos de financiamento da permanência estudantil. Nós observamos um restaurante universitário com valores que ficam muito altos e que traz dificuldades para a permanência estudantil. Então, quando nós pensamos nas estratégias para a educação, nós precisamos pensar em orçamento e nós pensamos também nesse conjunto de pessoas que compõem a universidade, os estudantes, os técnicos e professores. Na manhã da quarta-feira, as entidades se reuniram com o deputado federal Joseildo Ramos e, no período da tarde, esteve em reunião com os deputados Pedro Uczai, Fernando Mineiro, Alencar Santana, Lídice da Mata e Rafael Brito. Na quinta-feira, a entidade se encontrou com os deputados federais Renildo Calheiros, Jandira Fegali e Márcio Gerri. O presidente do Proifes Federação, Wellington Duarte, relembrou o papel importante da federação nessa luta e quais são as expectativas a partir dos 2 dias de mobilização. O Proifes está se mobilizando nesta semana e na próxima para dialogar com os deputados federais sobre não apenas a aprovação da Lei Orçamentária Anual, que já está atrasada por culpa única e exclusiva dessa luta fraticida pelo orçamento. Mas essa mobilização em específico
é para que seja recomposto de recursos para as IFES. Essa é a nossa tarefa nesse momento. A desestruturação das universidades tem sido feita a partir da escassez de recursos programada. Se você tem mais dinheiro para as emendas parlamentares e menos para a estrutura das universidades federais, isso acaba influenciando não apenas salários dos professores e técnicos administrativos, mas também uma série de recursos que são direcionados para os estudantes e para a infraestrutura dessas universidades. Portanto, a nossa iniciativa ela abrange a necessidade de termos esse diálogo com os deputados e, de forma muito tranquila e muito republicana, nós vamos aos deputados solicitar que esses recursos sejam recompostos. São 2,5 bilhões que precisam voltar para as universidades. Senão, continuaremos essa mendicância anual e uma dificuldade muito grande em desenvolver essas estruturas que são muito importantes para o Brasil. A federação preparou um documento sobre a campanha A Educação Não Pode Parar, detalhando o problema orçamentário das IFES, e você pode acessar na íntegra em www.adurne.org.br. Maria Luísa Guimarães para o Jornal da Educação. Depois do intervalo, termina hoje prazo de inscrições para cursos técnicos da Escola Agrícola de Jundiaí. Confederação dos Trabalhadores da Educação lança campanha nacional por concurso público. E ainda, segunda edição do Prêmio Jabuti Acadêmico está com inscrições abertas. Hoje é comemorado o Dia Nacional de Luta dos Povos Indígenas. Não saia daí, a gente volta com os detalhes em instantes. Estamos apresentando Jornal da Educação. Voltamos a apresentar Jornal da Educação. Estamos de volta e logo no comecinho desse segundo bloco do programa, eu tenho um convite a fazer para você que é professor ou professora da UFRN. Você já conhece os benefícios de ser um docente sindicalizado? Pois bem, o Adurne Sindicato, que historicamente vem fortalecendo a luta em defesa dos seus direitos, lhe proporciona ainda uma série de benefícios. Além de disponibilizar uma assessoria jurídica exclusiva, o Adurne Sindicato conta ainda com uma gama de empresas conveniadas que oferecem descontos que podem chegar a até 30% nos mais variados serviços, como plano de saúde, escolas, academias, seguros e muito mais. Acesse www.adurne.org.br e confira todas as informações. Jornal da Educação. A Universidade Federal do Rio Grande do Norte, por meio da Escola Agrícola de Jundiaí, está com inscrições abertas para 43 vagas dos cursos técnicos subsequentes de agroindústria, agropecuária e aquicultura. Para concorrer às vagas, o candidato deve ter concluído o ensino médio. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas até hoje, como detalha o professor Rodrigo Antônio Ponce, coordenador do curso técnico em aquicultura. Ainda dá tempo para concorrer a uma das vagas disponíveis para o curso técnico em aquicultura da Escola Agrícola de Jundiaí da UFRN. O curso é oferecido na modalidade subsequente e o público-alvo é aquele que já concluiu o ensino médio. A aquicultura é uma das sub-áreas das ciências agrárias, na qual os profissionais se dedicam à produção de peixes, camarões, ostras, algas e outros organismos aquáticos para fins de alimentação, para fins ornamentais ou de preservação ambiental. No curso técnico em agricultura, os alunos aprendem sobre a construção de fazendas, monitoramento e controle do ambiente aquático, marinho e de água doce, reprodução, nutrição e saúde dos organismos aquáticos, além do desenvolvimento de produtos, como peixes, camarões e outros pescados. O curso consiste em aulas práticas, teóricas e visitas a fazendas e é oferecido pela Unidade de Ciências Agrárias da UFRN, a Escola Agrícola de Jundiaí. O curso tem a duração de 2 semestres de aulas práticas e teóricas, e as visitas,
e um semestre onde os alunos fazem um estágio supervisionado obrigatório na própria escola, onde nós temos uma estação de aquicultura, ou em fazendas localizadas no estado do Rio Grande do Norte, fazendas de peixe, de camarão, frigoríficos. Esse edital está aberto até dia 7 de fevereiro e pode ser acessado tanto no site da Comperv ou através do Instagram do curso técnico Aquicultura, @aquicultura_EAGE. A aquicultura cresce a cada ano e já responde por mais da metade do pescado consumido no mundo. Aproveite essa oportunidade. Educação em Pauta. Também hoje, logo mais às 5 da tarde, a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, a CNTE, realiza o lançamento da campanha nacional por concurso público. Você pode acompanhar a transmissão do lançamento pelo canal do YouTube da Confederação. O objetivo é chamar a atenção da sociedade para o fim dos contratos temporários na educação pública. Afinal, professor concursado é essencial para o ensino público de qualidade. Agenda da Educação. As inscrições para a segunda edição do Prêmio Jabuti Acadêmico estão abertas até 20 de março. Criada pela Câmara Brasileira do Livro, com apoio da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência e da Academia Brasileira de Ciências, a premiação tem como objetivo valorizar o conhecimento científico produzido no país. Podem concorrer ao prêmio obras publicadas em primeira edição entre 1º de janeiro e 31 de dezembro de 2024. Os títulos inscritos também devem possuir ISBN e ficha catalográfica emitidos no Brasil. Cada obra ganhadora receberá uma estatueta e um prêmio em dinheiro no valor de R$5.000. O edital completo e os formulários de inscrição estão disponíveis no site premiojabuti.com.br/acadêmico. Jornal da Educação. Extra Classe. Hoje, 7 de fevereiro, é celebrado o Dia Nacional de Luta dos Povos Indígenas, data que reforça a resistência e a luta histórica dos povos originários no Brasil. Muito além de um marco simbólico, esse dia rememora séculos de enfrentamento contra a violação de direitos, exploração territorial e a tentativa de apagamento cultural. Neste dia 7 de fevereiro, comemora-se o Dia Nacional de Luta dos Povos Indígenas. A data foi escolhida em memória de Sepete Araju. Conhecido por sua frase defensora dos direitos indígenas, "Esta terra tem dono", Sepé liderou os guaranis durante a Guerra Guaranítica em 1756, travada contra portugueses e espanhóis. O conflito ocorreu após alterações feitas pelo Tratado de Madrid, que impactavam diretamente na vida dos indígenas, sem que os mesmos tivessem sido consultados a respeito delas. Assim, esta data reforça a luta centenária dos povos originários pela manutenção de suas terras, por acesso à educação e à saúde, contra a destruição da natureza e pela validação dos conhecimentos culturais e tradicionais dos povos. O Adurni Sindicato compreende a relevância dessa luta, levando em consideração principalmente a construção da democracia do nosso país, que passa pela valorização e o respeito aos povos originários. É fundamental reafirmar o compromisso com a demarcação de terras, o fortalecimento das políticas públicas voltadas às comunidades indígenas e o reconhecimento da riqueza cultural e histórica desses povos. Por fim, o Adurni Sindicato reforça a importância da solidariedade e a necessidade do engajamento de todos e todas na defesa dos direitos indígenas, reconhecendo que a proteção de suas terras e saberes é um passo essencial para um Brasil mais justo e plural. O Jornal da Educação está chegando ao fim, mas antes vamos reforçar aqui a mensagem a todos os professores e professoras da UFRN. Você já conhece os benefícios de ser um docente sindicalizado? Pois é, o Adurni Sindicato historicamente vem fortalecendo a luta em defesa dos seus direitos e ainda lhe proporciona uma série de benefícios. Além de disponibilizar uma assessoria jurídica exclusiva, o Adurni Sindicato conta ainda com uma gama de empresas conveniadas que oferecem descontos que podem chegar a até 30% nos mais variados serviços, como plano de saúde, escolas, academias, seguros e muito mais. Acesse o www.adurni.org.br e confira todas as informações. O Jornal da Educação, produzido pelo Adurni Sindicato, vai ficando por aqui.
Eu sou Edinaldo Martins. Prometo voltar na próxima sexta-feira, a partir do 12h30, aqui pela Universitária FM de Natal. Bom final de semana e até sexta. A Universitária FM acabou de apresentar Jornal da Educação.